bombeamento seguro para alimentação de água para caldeira. Foi meu tema da minha pós-graduação como engenheiro de segurança do trabalho. E esse tema, ou a conclusão dele, a gente chega numa divisão no ponto de vista que a gente propõe até mudar as normas de segurança no Brasil, dentro inicialmente pela BNT, talvez depois um dia até, quem sabe, chegar na R3 sobre esse tema. Mas vamos para frente. Bom, então, meu nome é Ricardo Stoffenriqueta, eu sou diretor técnico da NH, sou engenheiro mecânico, de segurança do trabalho, profissional habilitado, atuo muito forte nessa divisão de NR13, esse é o nosso foco, o nosso negócio. Sou membro também da BNT, da divisão de caldeira e vasos de pressão, aqui a gente tem o nosso amigo Carlos Burg, que nos prestigia, que também faz parte. Sou especialista e facilitador em performance de caldeira e ASME1. Nós, o nosso escritório, praticamente 95% do nosso faturamento é derivado do segmento de caldeiras. Dentre eles, inspeções, ensaios não destrutivos, par, performance e afins. Bom, o nome da nossa empresa, que é a NH Engenharia, ele é homenagem à minha família, aos meus pais, A de Altair, N de Nelly e H do nosso sobrenome. Bom, o meu objetivo aqui com vocês são 5 principais itens para a nossa seleção, sendo eles, o primeiro, conhecer os sistemas de bombeamento de abastecimento de água em um circuito de caldeira, conhecer os métodos de controle de nível para a segurança operacional de caldeira, conhecer o código de projeto ASME1, a divisão 2021, sobre aplicações da bomba de caldeira em atendimento a PMTA, conhecer os conceitos e o processo de seleção de uma bomba de caldeira, e a quinta, a pressão mínima de trabalho admissível de caldeira que influencia no sistema de bombeamento. Bom, para falar um pouquinho sobre aonde a gente aplica esse tipo de bomba, ou as bombas, a gente tem 3 principais tipos de caldeira. Então, a gente tem as mais conhecidas caldeiras a vapor, que são muito usadas e a maioria da galera conhece. As caldeiras de água quente, conhecidas por caldeiras de calefação, e também as caldeiras de óleo térmico, também conhecidas por caldeiras de calefação. Só deixando claro que caldeiras a vapor é código do ASME 1, e caldeiras de calefação é código de projeto ASME 4, são códigos diferentes. Bom, o sistema de bombeamento, eu tentei aqui exemplificar nesse fluxograma alguns principais itens que são muito aplicados. Então, a gente sempre, imagine que é uma indústria grande, aqui o nosso exemplo, e a caldeira está a 1 quilômetro da instalação. Só para vocês terem um entendimento do que é esse fluxograma, que a gente pode encontrar isso na indústria. Então, a gente vai ter o uso de vapor, passa por esses trocadores de calor, a gente vai ter condensado, e a gente vai cair com esse condensado no tanque coletor, que é o nosso 1. A partir dali, a gente vai... esse fluido ele precisa cair numa bomba que está muito longe, né? Muitas das vezes a gente não tem pressão suficiente ou energia suficiente para chegar até a caldeira. Então, a gente precisa de uma bomba que vai do tanque coletor, até o nosso tanque de condensado. Do nosso tanque de condensado, que geralmente ele está mais próximo da caldeira, ele não só recebe esse condensado, como também ele recebe águas do sistema de tratamento de água. Geralmente esse tanque ele está aberto à atmosfera. Então, a nossa água de reposição, que passa por sistemas de tratamento de água, cai todo mundo no tanque de condensado. E também nesse sistema de tratamento de água, a gente tem bombas dosadoras, tanto algumas como diafragma, muito utilizados, como os de pistão, que essas bombeiam produtos químicos para o sistema de tratamento de água da água de reposição. E esse detalhe aqui também é muito importante. Depois a gente tem no item 5, uma bomba que sai do tanque de condensado e se aplica em alguns sistemas como o desaerador. Então, esse desaerador geralmente trabalha pressurizado, e para eu conseguir vencer essa contrapressão, eu também vou precisar utilizar de outras bombas para vencer esse sistema. Aqui a gente tem algumas situações de como funciona esse layout. Geralmente a gente tem 2 bombas que alimentam ele, porque já começa a gente a entrar num critério de insegurança caso uma vir a falhar,
pois se faltar água no desaerador, consequentemente vai faltar água na nossa bomba de alimentação da caldeira. Então aqui é um fluxograma base de como isso iria funcionar. Aí chegamos no nosso desaerador, né? A água entrou no desaerador. E o desaerador, existem alguns modelos específicos, o que é mais utilizado no Brasil é do tipo térmico, e a gente entra com o condensado nessa região aqui em cima, exatamente aqui em cima. E a gente utiliza de vapor da própria caldeira embaixo, em contrapressão, e isso eles se encontram no meio do caminho. E esse fenômeno faz com que a gente tire oxigênio, a gente desaireie essa água, fazendo com que parte do vapor com oxigênio saia pelo vente. Consequentemente, o que nos interessa é água sem oxigênio ou com menos oxigênio que vá para os nossos sistemas de bombeamento. Então, aqui a gente começa do que originou todo esse estudo, as bombas de alimentação da caldeira. Mas percebam o seguinte, entendam o seguinte, se lá na bomba que está no fluxograma no item 2, ou nas bombas de diafragma, de pistão que alimenta o sistema de tratamento, ou as bombas de retorno de condensado, tudo isso tiver comprometido, vai faltar água no item 7, que é a bomba de alimentação. Então, entendam que se o que está para trás falhar, o 7, que é o principal de todo, de que a gente se concentra, ele falha também, porque não vai chegar água nele. E isso, no meu entendimento, é um problema. Bom, a bomba que a gente vai focar, que é o 7, que se aplica essa metodologia que eu vou passar para vocês para as demais, mas a gente sempre utiliza desses principais tipos de bomba. Bombas multistágios, bombas multistágio em série, quando a gente tem um aumento de pressão, e aqui a gente mais para frente pode falar sobre isso, e bombas multistágio com inversores de frequência, são as que eu particularmente mais gosto de utilizar nos nossos projetos. E por último, então a gente tem desse fluxograma a caldeira. Também alguns sistemas que devem ser levados em consideração para a especificação da bomba são sistemas que utilizam de economizadores. Então percebam que ao invés de a bomba já jogar água direto para a caldeira, ela vai ter que vencer toda uma perca de carga que vai passar pelo trocador de calor, vai voltar pela mesma linha e sim entrar para a caldeira. E a bomba tem que pensar e levar o economizador em consideração. Por último, o que determina a grande condição de insegurança da parte de automação, quando todos os sistemas mecânicos estão em ordem, é o sistema de automação. Se eles também estarem debilitados ou falhando, a gente também vai ter problemas. Bom, o que eu considero que não pode faltar em nenhum tipo de caldeira, independente do tamanho e pressão. Isso não existe em norma, isso não é lei, não existe em lugar nenhum, mas é uma recomendação nossa, é uma prática nossa. São garrafas de nível por eletrodo. Existem outros métodos que fabricantes utilizam desses eletrodos dentro do costado cilíndrico da caldeira? Existem. Porém, se a gente voltar lá na discussão que o Fernando apresentou antes, a gente começa a ter muitas conexões que abre, tira, aperta, volta no costado cilíndrico. A gente pode ter problemas dentro dessas condições estruturais do nosso costado cilíndrico. Então, a garrafa, tu traz esse problema para fora, e tu consegue ter um equipamento menos sensível para essas substituições. Geralmente isso acontece, geralmente eu recomendo utilizar no mínimo 3 eletrodos e ele leva 3 alturas principais. Vocês imaginem que na linha que eu vou fazer agora, a gente tem água aqui dentro e esse água funciona aqui nessa linha vermelha. Estou dando um exemplo, né? Imagine que a água está lá dentro do costado cilíndrico e a água sai para fora aqui pela ligação das duas conexões aqui da garrafa. Então, a gente sempre vai transitar, independente de qualquer uma das situações, entre a bomba está ligada, ela vai abastecendo até no caso seria o desliga-bomba, está inverso ali, quando bate em cima seria o desliga-bomba, e quando ele encontra ali onde está escrito desliga-bomba, seria o liga-bomba. Só para deixar claro, bati nesse de baixo, eu preciso ligar a bomba, porque eu preciso encher a caldeira.
Então, quando ele sobe até aqui em cima, eu desligo a bomba. Em alguns sistemas, isso fica aqui homogeneizado nessa posição. Também esse último eletrodo que eu estou apontando aqui, quando a bomba vem a falhar, algum sistema vem a falhar, a gente chama de trip ou alarme. Esse trip ou alarme são pontos onde que a gente para a caldeira, a gente para o sistema de combustão e alarma o operador entrar em processo de atenuar o que está acontecendo. Bom, aqui a gente tem alguns métodos que eu vou passar para vocês que são utilizados. O que é mais encontrado são métodos on-off, que são bombas de velocidade fixa, ou seja, a bomba está em frequência de 60%, a gente está tirando toda a potência dela, e isso fica variando como eu expliquei antes. Vai para cima, desliga a bomba, desce o líquido para baixo, liga a bomba, e ele fica enchendo, e abastecendo e desabastecendo a caldeira. Esse é o mais comum utilizado. Aqui nesse sistema a gente tem então a velocidade fixa também, o nosso método 2, só que a gente tem um bypass e a gente tem uma válvula proporcional. O que acontece? A gente vai ter um transmissor de nível que fica medindo quantos por cento de água está lá dentro, ou qual altura que está esse nível lá dentro. Onde que está a posição dessa água dentro da garrafa de nível, dentro da caldeira? Então, conforme esse nível vai baixando, essa válvula proporcional vai abrindo. Conforme o nível for aumentando, essa válvula proporcional vai fechando, estrangulando a bomba. E conforme ela vai estrangulando, eu não posso deixar com que a água fique parada. Então, eu preciso com que a água caminhe por um bypass, porque eu preciso que a água tenha uma circulação mínima para que todo o sistema da bomba esteja refrigerado. Então, isso é muito importante, que quando vocês encontrarem um sistema com válvula proporcional, tenha um bypass. Eu já encontrei sistemas nos nossos sistemas, em nossas inspeções que não tem esse tipo de conjunto. Isso a gente vai encontrar daí bomba estragando, bomba que vive incomodando, isso caracteriza para o nosso entendimento não conformidade e possivelmente insegurança. No modelo 3, o que não são comumente utilizadas no Brasil, mas elas são utilizadas com bomba proporcional e inversores de frequência. Também usam transmissores de nível. Porém, nessa condição, a gente tem uma relação de solução quando, por exemplo, assim, de segunda a sexta, minha fábrica tira 30 toneladas de vapor. E no final, e estou operando a 30 quilos de pressão. E no final de semana, por algum processo qualquer, eu abaixo isso para 10 quilos de pressão e 10 toneladas de vapor. Entendam que a bomba não tem toda essa amortização aí dentro da curva dela. Então, a gente utiliza desses dois sistemas para conseguir modular e controlar todos esses atenuantes do processo. É uma solução pouco utilizada porque também é um investimento bem alto para fazer esse tipo de aplicação. E por último, que é o que eu particularmente, o que eu mais gosto, é o mais viável economicamente, é o mais viável operacionalmente e mais seguro, são sistemas com bombas com inversor de frequência. Então a gente também vai ter a garrafa de nível, a gente também vai ter o transmissor de nível, a gente vai também ter o sistema de automação, só que a gente vai ter inversores de frequência e não vai ter válvulas proporcional com bypass. Então ele leva o mesmo conceito de que a gente consegue manter uma linha linear. Conforme o nível vai subindo, eu vou desacelerando a bomba. Conforme o nível vai descendo, eu vou acelerando a bomba. E a gente aqui tem sistemas que a gente chega a ter uma variação de, de nível dentro da caldeira de 1 milímetro no nível, 3 milímetros no nível, ou seja, nós como pH, a gente até fica um pouco assim, será que esse negócio está funcionando? Tem que ir no lado, botar uma régua, uma trena atrás do visor para perceber essa diferença de nível. Então, são tecnologias que dão bastante resultado. Então, aqui eu coloquei um resumo para vocês. Eu vou citar aqui para a gente dar velocidade o 1, só para nós relembrar. Então, a gente não tem válvula proporcional, a gente não tem transmissor, a gente tem a nossa velocidade fixa e é intermitente. Liga, desliga e não usa bypass.
E o 4, que é o que eu mais gosto, a gente usa inversor de frequência, a gente não usa válvula proporcional, tem transmissor de nível, é variável, é contínuo e não usa bypass. Bom, então aqui a gente encerrou o primeiro objetivo, que é vocês entender como que funciona o nível, na verdade o segundo, o nível e também todo o fluxograma. Aqui a gente entra no terceiro, o código de projeto conforme AS1. Eu não vou abrir aqui exatamente a norma, mas eu vou citar o PG que está isso, que é o PG 61 Feed Water Supply, que é abastecimento de água de alimentação. Caldeiras acima de 47 metros quadrados de área de superfície devem ter 2 meios de alimentação de água, exceto para caldeiras de combustível líquido, gasoso ou sólido em suspensão. E aqui a gente crava que 2 meios de alimentação de água não é só um injetor, é ter 2 bombas também. O outro item, a bomba deve conseguir alimentação de água na caldeira, levando em consideração a pressão de abertura final do escalonamento da válvula de segurança mais 3%. Ou seja, quando a gente tiver uma abertura da válvula de segurança, ela tem toda a regra de escalonamento de abertura final. Depois dessa última configuração, a gente tem que acrescer mais 3%. Por último, devem existir sistemas secundários de alimentação de água, não suscetível à mesma interrupção, que aqui a gente dá o exemplo de injetores, que é a base da NR13413, a linha C. E também cita dentro do PG 615. Bom, como que eu trouxe aqui um exemplo para vocês? Então, vocês imaginem que é uma caldeira de vapor superaquecido. Eu estou exemplificando aqui uma caldeira de biomassa, uma caldeira mista. Então, nosso costado cilíndrico é flamo tubular, a fornalha aquatubular. A nossa PMTA é 20 kgf por centímetro quadrado em pressão relativa. Isso é muito importante, a gente entender as unidades de medida. A nossa pressão de operação é 18 kgf. A nossa PSV, Pressure Safety Valve, ou traduzindo, né, válvula de segurança, mas a gíria do pessoal aí de campo é PSV. Em caldeiras de vapor superaquecido, a primeira válvula que devem ser que devem abrir são as válvulas que estão pós o superaquecedor. E para especificar essa pressão de ajuste, deve ser levado em consideração a perda de carga do superaquecedor. Eu não trouxe aqui um exemplo com a perda de carga, senão nosso exemplo ia ficar muito longo. Mas imaginamos que como ela tem que abrir primeiro e a minha PSV2 está em 20 kgf, que está lá em cima do balão no vapor saturado, ela deveria abrir com 19,4. Imaginamos que a nossa perca de carga era 0,6, então a nossa pressão de ajuste dessa PSV1 deveria ser 18,8, neste exemplo. Então, nossa PSV1 então, seria lá, ela deveria abrir em 19,4 se estivesse na região do saturado. Eu não estou levando aqui em consideração a nossa perca de carga, é um exemplo, é um estudo de caso, um exemplo. A nossa PSV2, então, ela está na nossa PMTA, está em 20 kgf, e a ASME1 permite que a gente possa calibrar a segunda válvula numa regra de escalonamento de até 3% do nossa PMTA. Então, eu posso calibrar a terceira em 20,6. Então vamos lá. Se a minha PSV pode chegar até 20,6, está em 20,6, eu tenho uma regra de escalonamento. Qual que é a pressão de projeto admissível que a gente vai adotar para a caldeira para o cálculo da bomba? Então a regra é a seguinte: segundo a ASME, a gente pode chegar até 6% da PMTA. Até 6%. Vejam, não é mais 3 da PSV2, é mais 6 da PMTA. Então, mais 6 da PMTA mais o 3%, a gente chega no 21,836. Essa é a pressão de projeto da caldeira para a bomba. Essa é uma questão muito, muito importante. A gente encontra bastante erro, né, nesse quesito de seleção de bomba, até de próprios fabricantes. Então aqui a gente concluiu a parte do ASME1. A gente vai entrar agora no meu objetivo 4. O processo de seleção da bomba para a caldeira, então aqui eu fiz um checklist para vocês conseguirem entender todo o passo a passo da especificação da bomba.
Então, a gente vai determinar todo o método de controle de nível. Aqui é um roteiro que nós utilizamos, e eu estou dividindo aqui com vocês. Determinar o modelo de controle de nível utilizado, qual que é a temperatura da água, condensado, vai ser desaerador, enfim, como que a gente vai fazer isso. Calcular a vazão final ou a base, se necessário. A base e a final é que a gente determina quando tem bypass ou não. E só deixando claro, caso tenha um bypass e a gente precisa manter um fluxo mínimo de água dentro da bomba para refrigerar, porque vocês imaginem, naquele exemplo, se a bomba ficar ligada, ela trancada, não conseguindo circular água, a bomba vai ficar ali rodando, 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 selo mecânico vai estragar, né? Então a gente precisa, por perda de carga, o nosso famoso professor Bernoulli, dimensionar qual que é a vazão mínima, de acordo com aquela bitola, para passar pelo bypass. E em cima, se tiver esse controle, então a gente vai determinar o item 5, a vazão base, que vai para a caldeira, e a vazão do bypass, que dá a nossa vazão final. O 6, conferir a elevação da sucção, depois do recalque, as perdas de carga da sucção e do recalque. No final, a altura dinâmica total desse sistema, ou seja, a pressão realmente da bomba, que a gente vai precisar especificar, calcular o NPSH disponível, e então a gente vai para a seleção primária da bomba. A gente vai estudar as curvas e ver qual que é a bomba que a gente vai escolher para atender toda essa condição. Feito isso, a gente vai verificar se o NPSH que a gente calculou está maior que o NPSH requerido pela bomba, e mais para frente eu vou falar sobre isso, e vai verificar a compatibilidade térmica e química dos materiais que a gente está escolhendo essa bomba. E depois a gente valida com a nossa inspeção final. Então vamos para um exemplo. Imaginamos lá a nossa caldeira ainda, né, de vapor superaquecido. Então a gente tem a bomba então com inversor de frequência, a gente tem um tanque de condensado aberto à atmosfera, né? Eu estou pegando exemplos aqui, são as caldeiras medianas, Brasil. Um condensado a 85 graus Celsius, e a gente, então, nesse caso, já vai para a vazão final, o item 5, né? Então, como é que funciona essa determinação dessa vazão, que seria praticamente o primeiro passo? Então, vamos lá. A gente tem uma vazão de uma caldeira de 18.500 quilos de vapor, 18,5 tonelada, e esse exemplo aqui vale para qualquer vazão. A gente divide pelo peso específico do líquido. Qual que é o peso específico? Só deixando claro que água é 1 grama para 1 ml ou 1 quilo para 1 litro quando a água está a 4 graus Celsius. Diferente disso, nós que somos da área da ciência, da engenharia, a gente tem que aplicar qual o peso específico realmente daquela massa. E em 85 graus Celsius, por tabela, são números tabelados por tabela termodinâmica, que vocês encontram aí pela internet, vocês podem fazer o acervo de vocês, é 968,4 quilos por metro cúbico. A ASME não fala nada sobre acrescer a vazão da bomba para uma condição de caldeira, mas tem uma norma internacional, uma norma inglesa, 129527, ela recomenda que seja utilizado 25%. Quem me conhece sabe que eu utilizo, a ASME é a regra de todos, mas imagine se a gente especificar somente no 18,5. A gente pode ter algumas coisas que não estão previstas aqui. Por exemplo, descarga de fundo, que é muito difícil a gente prever nessa hora da bomba, porque isso tem que deixar a caldeira acontecer, tem que operar a caldeira, porque o pessoal do tratamento de água vai dar mais descarga, menos descarga, vai depois talvez até incluir outras descargas. Então, pode ter algum vazamento na caldeira que a gente não sabe. Então, eu recomendo que vocês utilizem dessa norma. Nós utilizamos dessa norma, acrescemos sempre os 25%, conforme eu estou explicando aqui, e sempre, nunca tivemos problemas. E deixo claro, por mais que a caldeira é 18,5, a bomba entra mais água. Isso a gente já tem dados de campo. Então, beleza, vocês podem bater aí na calculadora de vocês que vai chegar no 23,88 metro cúbico por uma caldeira de 18,5 18.500 quilos de vapor hora. Então, aqui a gente determinou a vazão base. Próximo passo, então, a gente vai do 6 ao 10, que a gente determinar a altura dinâmica total. E aqui eu trouxe um exemplo de um fluxograma para a gente entender um pouco melhor onde que estão isso. Então, beleza, a gente já determinou que a nossa pressão é a atmosfera, poderia ser um desaerador, que a gente teria uma pressão, que a gente tinha que levar isso em consideração no nosso cálculo matemático. A gente já determinou no exemplo anterior, que eu trouxe para trás, que eu queria falar da ASME, que a pressão de projeto é admissível para a caldeira, mas vocês podem deixar para executar nessa fase.
A gente vai, então, determinar a perda de carga da sucção do recalque, e aqui é puramente Bernoulli, é física, não existe norma. A ASME fala que isso é a critério do projetista. A gente tem também a elevação do desaradouro do tanque de condensado e a elevação da caldeira. Então, esses são os passos aqui que, nesse fluxograma, fica um pouco melhor para vocês entenderem. Então, nesse exemplo, eu trouxe que a elevação da sucção, a gente está a 4,5 metros de altura. A nossa elevação do recalque, que é onde está a altura da caldeira. Só voltando no slide, a altura da caldeira, os 12 metros que eu estou falando, é aqui, tá, gente? É como se fosse lá em cima, esses 12 metros. Não é nessa entrada aqui. Essa entrada aqui é como comumente é utilizado, mas a gente sempre usa o teto da caldeira, ok? É 12 metros de altura. A nossa perca de carga, eu calculei aqui e não trouxe aqui esse exemplo porque isso é Bernoulli, regras de Bernoulli são tabelas que, se vocês não terminar qual tipo de válvula vai ser utilizado, vai ser válvula de esfera, vai ser válvula globo, vai ter válvula de retenção antes ou depois, vai ter filtro, e tudo isso tem que ser tabelado, essa perda de carga, e o intuito aqui não é calcular tubulação, perda de carga, mas para esse exemplo eu tenho que trazer a perca de carga que eu determinei aqui. Para aquela altura de elevação, eu tenho uma perca de carga de 3,1402 metros de coluna d'água, e bomba sempre dimensionando em MCA. Então, todas as unidades a gente tem que trazer para metros de coluna d'água. A nossa perca de carga do recalque de 7,8821 metros de coluna d'água. Nosso fluido condensado, temperatura 85. Beleza. Aqui eu trouxe a fórmula aberta para vocês entenderem. Então, para corrigir a pressão da entrada da bomba, a gente tem 4,5 metros de altura, 9,81 newtons, vezes o peso específico, dividido por 9.806,65. O 9,81 é para transformar para Pascal e o 9.860 é para transformar para MCA. Vocês podem criar toda essa regra de base sobre qualquer qualquer fórmula. A nossa ideia aqui são números de correção para transformar para MCA. Então, por mais que eu tenha 4,5 metros na altura da sucção, eu não tenho isso de pressão na entrada da bomba. Eu não posso adotar que essa altura manométrica, essa altura metro de coluna d'água é 4,5. Aqui eu tenho que corrigir, é 4,35, e vocês vão ver que isso dá diferença. Para corrigir a entrada da bomba da caldeira, então a gente já calculou o 21.836, então a gente precisa agora corrigir isso para também metros de coluna d'água. Então, o 21.836 vezes 98.000, isso já está corrigido para transformar isso para Pascal e no final transformar isso para metro de coluna d'água. Bom, então a gente chega na altura dinâmica total. Também é conhecido por altura manométrica total ou altura manométrica. É muito comumente usado em altura manométrica, mas no pessoal que especifica a bomba, a galera chama de altura dinâmica total. Em literaturas técnicas, nós falamos na NH altura manométrica, ok? Então a gente vai adotar que o nosso ADT é elevação do recalque menos a pressão da entrada da bomba mais a pressão de entrada da caldeira, mais a perda de carga. Então, ali está todos os números, vocês podem se divertir em colocar na calculadora também, e a gente chega numa pressão de recalque da nossa bomba de 244,073 metros de coluna d'água, ok? Então, aqui a gente concluiu o item 5, que a gente já tem a vazão, e agora a gente já tem o outro dado, que é a altura dinâmica total da nossa bomba. Vamos para o próximo passo principal, que é calcular o NPSH. Entendemos o que é NPSH. Net Positive Suction Health. O melhor exemplo que tenho para vocês é o entendimento base sobre a pressão para não deixar alcançar o ponto de ebulição nesta característica. Imaginamos aqui uma panela de pressão em condições atmosféricas ideais. A temperatura de ebulição dessa água é 100 graus Celsius, ok? Então, por que nesse exemplo que eu estou falando que a gente está operando em 18 kgf por centímetro quadrado dentro da caldeira, a água está em 208,9 graus e ela não está em ponto de ebulição, ela não está em vapor? A resposta é porque eu estou pressurizando essa massa, eu estou colocando pressão. A partir do momento que eu tiro a pressão dessa massa e ela encontrar nessas condições ideais nível mar, como eu estou falando, toda essa massa vira vapor de forma instantânea. Só lembrando que caldeiras acima de 6 kgf por centímetro quadrado é obrigatório ter visor. Então, o que eu estou falando? Quando chega numa caldeira de 18 kgf em operação,
a massa lá dentro está 208 graus Celsius, mas você vê líquido lá no visor. A gente está vendo líquido lá no visor. Beleza. Agora vamos pensar no inverso. Por que que existe água que evapora a 8 graus Celsius? A resposta é simples. Nesse ponto eu estou fazendo vácuo. A minha pressão que antes era positiva, agora ela é negativa. Então eu consigo também, em alguns exemplos, até industriais, eu ter água vaporizada a 8 graus Celsius. Tá, Ricardo, mas o que que tem a ver isso com a cavitação em caldeiras? O grande detalhe da cavitação em caldeira é a temperatura e a pressão negativa que a bomba faz no tubo que está entrando na caldeira. No tubo que está entrando na bomba. A bomba, a NPSH requerido que a bomba tem dentro dela, ela na parte reta do tubo da sucção, ela está conseguindo fazer, ela está succionando naquele ponto. Então, esse ponto de comparar a pressão do NPSH disponível com o requerido é justamente eu colocar uma quantidade X de pressão para todo esse cálculo que eu vou mostrar para vocês, e a bomba, a força que ela faz de pressão negativa não deixa essa água entrar em pontos de evaporação. Esse é o grande detalhe. Se isso vier a acontecer, a gente vai ter problema na bomba. Só um último exemplo antes de eu falar qual que é o grande problema. A gente sempre em caldeiras a gente fala em que são altas temperaturas que cavitam, mas a gente pode ter outros exemplos, entrando bolhas, conforme está aqui nesse exemplo, começa a entrar bolha na bomba, o nível do tanque está baixo e começa a entrar ar na sucção também, ou a nossa altura da sucção, isso aqui são bombas que a gente chama de pressão negativa, né? Está muito alta aqui dessa conta. Tá? Então, esses são os principais modos. Mas em caldeira, geralmente é temperatura. Geralmente. O que acontece com a nossa bomba? Esse aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem o que acontece. E se isso vier a acontecer, a bomba não consegue injetar água ao ponto que atenda a todas as condições de especificação de segurança do que a gente conversou aqui anteriormente. Bom, como que a gente calcula isso? Nós, na NH, a gente tem um barômetro, ou a gente usa de georreferenciamento para determinar a pressão atmosférica. E entendam que uma caldeira, uma instalação como essa que eu estou dizendo, que está instalada a nível mar, a gente vai levar para a serra, sei lá, 1.000 metros, 800 metros nível mar, essa pressão atmosférica muda. E a pressão atmosférica é levada em consideração no dimensionamento de bomba. Há quem diga que isso não é uma informação tão importante. Porém, eu vou mostrar para vocês que no infringir dos ovos aqui no dimensionamento, ela acaba salvando em algumas condições matemáticas. Bom, a nossa pressão de água na entrada da bomba a gente já calculou. A nossa perda de carga da sucção eu já deixei claro lá atrás no nosso exemplo. A pressão de vapor da água na temperatura de 85 graus, isso aqui também é tabelado. A gente consegue em tabelas termodinâmicas. E o número para 85 graus é 5,78 metros de coluna d'água. Isso aqui são números de laboratório. Conforme muda a nossa temperatura do ponto de cima, que ela está mais alta, maior é a nossa pressão de vapor. Conforme essa temperatura baixa, menor é a nossa pressão de vapor. E vocês vão entender aqui na modelação matemática o porquê. O nosso fator de segurança é tabelado de 1 a 0,6. Isso aqui também não é normativo, isso aqui é um número que vem de boas práticas, são números de literatura. Eu já encontrei isso em literatura, mas eu recomendo que quem está começando nisso utilize o número 1, que é o exemplo que eu estou trazendo. Conforme vocês vão refinando e criando expertise sobre esse tema, vocês começam a baixar o fator de segurança até 0,6. Nunca cruzem a linha do 0,6. Por quê? É muito difícil para nós que estamos na área de projeto e inspeção a gente conseguir ver se o cara deixou uma carepa de solda, se tem alguma coisa interferindo na tubulação, se esse tubo está muito rugoso, se acontecer alguma sujeira ali dentro, isso aumenta a perda de carga, então o nosso 0,6 nos protege por alguns tempos. Então vamos lá, a fórmula é a seguinte do NPSH disponível. Eu tenho 9,81 na nossa pressão atmosférica, eu tenho a pressão de entrada da bomba, eu tenho menos, aqui é um número de sinal negativo, a perda de carga da sucção, que agora os pontos negativos do nosso sistema, a pressão do vapor, que eu estava falando, quanto mais alta, maior a pressão, ele baixa o nosso NPSH disponível, e o nosso fator de segurança. Então, a gente chega num número aqui de 4,2491 metros de coluna d'água. Então, aqui a gente concluiu os 3 principais passos, e a gente vai entrar na seleção
da bomba primária. E aqui, caso quem está começando, se vocês passarem a seguinte informação para quem está ofertando a bomba para vocês: a vazão da bomba, a altura dinâmica total, o NPSH disponível, o fluido e a temperatura, com essas 5 informações, vocês já compram qualquer bomba no Brasil, tá? Vocês já compram qualquer bomba no Brasil. Nós aqui da NH, junto com a minha equipe, a gente padroniza em fazer a seleção das curvas e auditar esses fornecedores. Vamos dizer que a gente está um pouquinho na frente, então a gente audita também. A gente seleciona a bomba e a gente também audita, mas se vocês passarem, se vocês chegarem até aqui e vocês conseguirem chegar até aqui, vocês compram qualquer bomba para caldeira, beleza? Aqui eu trouxe, então, uma curva desse exemplo que a gente está discutindo. Então, existem softwares de seleção de bomba, ou vocês podem pegar catálogo de bombas dos fabricantes, onde que a gente não calcula a bomba. A gente seleciona a bomba conforme o número que nós estamos trabalhando. Então, eu deixei aqui todos os números, vocês entendam, ó. 23,88 que a gente calculou, a bomba está dando aqui 23,87. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente está num número bem coincidente com isso, então ela atende a vazão. A nossa pressão, nossa altura dinâmica total, 244, a gente praticamente atendemos ela, né? O nosso NPSH disponível calculado é aqui onde a gente compara, ó, pessoal. Por isso que eu falo que tem que ter a primeira seleção. A gente não tem esse número, porque esse número é do fabricante. Então, veja, eu estou colocando para a bomba 4,24, mas ela necessita somente 2,55, ou seja, ok, a bomba está aprovada. Então, eu deixei aqui os outros dados de fluido, os nossos últimos dados de potência hidráulica, potência consumida e eficiência de conjunto. Quem vai trabalhar com eficiência energética também de bomba, observe essas últimas 3 informações, ok? Então, aqui, já de primeiro, já fiz meu dever de casa, né? Eu já selecionei uma curva de um modelo de bomba que eu vou comprar, que está aqui o modelinho dela, é uma CR32102, com essa voltagem, com essa frequência. Eu já vou comprar essa bomba, então eu já consigo cumprir todas as seleções, que na primária eu já acertei de primeiro o NPSH e já acertei todos os pontos e vamos em frente. Então aqui a gente conclui o quarto passo, que é conhecer os conceitos e processo de seleção de uma bomba de caldeira. Agora vamos lá. Quem aqui se lembra da cereja do bolo? Isso aqui foi uma chamada, isso aqui também é o tema do meu TCC. E chegou a hora para a gente falar sobre o quinto passo. Pressão mínima de trabalho admissível de caldeira influencia no sistema de bombeamento. Carlos Burger, me ajuda na BNT. Isso aqui é um tema importante. Vamos lá, vamos entender esse exemplo. Numa outra configuração, aqui agora a gente já terminou aquele processo da nossa caldeira de vapor superaquecido. Numa outra configuração atípica que vocês estão calculando, a gente pode, então, aqui uma caldeira de 12 toneladas de vapor. Só para vocês entenderem, eu peguei a mesma configuração do nosso software, eu simplesmente baixei a vazão e baixei as pressões, a gente já tem outros NPSHs. Tá? Então, conforme a gente muda a vazão, muda a perca de carga. Isso, para quem entende de perda de carga, isso é muito natural entender que aumentou a vazão, aumentou a velocidade, aumenta a perca de carga. Entendo que numa consideração dessa, pelo meu NPSH disponível de 3,97, vejam, pessoal, o nosso NPSH requerido é de 4,8, ou seja, eu estou colocando uma pressão que a bomba tem mais força nesse ponto e ela cavita. Nesse ponto ela consegue fazer tanta força que eu não tenho pressão suficiente no tubo, ao ponto que vai formar vapor dentro desse tubo e vai entrar vapor na bomba. Entrando vapor dentro da bomba, a partir do momento que ela passar pelo primeiro estágio da bomba, que ela ganhou pressão, aí onde que tem aquela molécula grande do vapor, ela implode, e aqui causa o efeito de cavitação. E existem vários fenômenos de cavitação. Tá, Ricardo, mas então quer dizer que se eu dimensionar na tampa e pacar um númerozinho para fora vai cavitar? Não vai cavitar, mas também não é certo. E existem várias formas de cavitação. Um mais agressivo, um menos agressivo. O que importa para a nossa didática, o que acontece é que cavitação é problema em bomba. E mais cedo ou menos tarde essa bomba vai falhar. Algumas antes, algumas depois. Conforme esse número está mais longe, pior para a bomba. E aqui, conforme esse número de cavitação, vejam que cravando a altura dinâmica total, eu tenho uma altura de
84,78, eu até deixei isso claro, a gente colocou em evidência, eu só posso operar essa caldeira numa pressão mínima aqui nessa condição de 7,82. Aí vamos só passar o próximo. Para eu adequar o NPSH, vejam, eu tenho o mesmo NPSH, agora eu adequei o NPSH dentro da minha curva de operação, né? Eu adequei ela, ok? Só que para mim adequar em bombas on-off, para mim adequar essa condição, eu preciso subir a pressão da caldeira. E a minha pressão da caldeira, no mínimo, para trabalhar dentro dessa região, é de 8,74. Se eu trabalhar abaixo disso, a bomba cavita. Se eu trabalhar abaixo disso, a gente vai ter problema na bomba. E vejam esse outro detalhe. Nessa condição, cuidem quando vocês vão fazer essa manobra, porque a gente pode baixar a vazão da bomba. Conforme a gente roda, a gente aumenta a pressão da bomba, percebam que eu automaticamente abaixo a vazão da caldeira. Então, nesse caso aqui, o que antes eu tinha 15,86 metro cúbico, agora eu tenho 14,4 metro cúbico. Então, cuidem com isso. Não é simplesmente baixar, aumentar a pressão que a gente vai estar deixando a caldeira em segurança. As fontes dessas curvas, estou deixando aqui para vocês consultarem. Depois, quando a galera disponibilizar esses PDFs, vocês podem dar Ctrl+C, Ctrl+V e achar as mesmas curvas que estão aqui dentro do sistema, no site da Grundfos. E aqui agora eu faço um questionamento para vocês refletirem. Como vocês agora avaliam o sistema de bombeamento das caldeiras que vocês inspecionam? Isso é uma pergunta. Será que a gente olhou realmente para nossas bombas? Ter sistema de bombeamento em condições fora do especificados em caldeira on-off, tá, pessoal? Haverá problema mecânico ao ponto de colocar a segurança da caldeira em risco? Ou quando que isso vai estar em risco? Pressão mínima de trabalho admissível, levando em consideração a especificação da bomba, é um limite de risco para a caldeira que vocês assinam, que vocês inspecionam, ou a caldeira de quem é que usa? Essa pergunta eu deixo para vocês. A gente chega praticamente aqui no fim, e alguns mitos e verdades, inspeções e especificações conforme a ASME1, que a gente pode explanar em outros congressos, outros temas: espelhos de caldeira, tubulão fornalha, costado cilíndrico, compensação ou espessura mínima de projeto, fornalhas aquatubulares, fluxo forçado para irrigação de fornalha aquatubulares, risers e down ou upcomers, temperatura de projeto, ASME1 ou performance da caldeira, arraste de água, tratamento de água, segurança ou performance, combustão, segurança ou performance, superaquecedores, evaporadores, economizadores, pré-aquecedores. Tudo isso aqui eu falo para vocês que isso tudo envolve dentro da inspeção de uma caldeira, para quem olha na íntegra cada detalhe da máquina. Meus agradecimentos a Deus pela oportunidade, minha esposa, que está aqui me assistindo, a minha equipe, as empresas, a empresa Grundfos, que me cedeu todo esse material, Control Tecnologia em Combustão, grande parceiro, em especial o Rodrigo Lorenzetti, por ceder as imagens, todo o conhecimento até aqui sobre bombeamento de caldeira, ele foi um mentor. Meus amigos que me assistem, Hudson, Éder, Vinícius, César, Fábio Rodrigues, Luiz, Pedro Henrique Ropelato, alguns fabricantes de caldeira que estão aqui, Arauterme, Emerick e Werner, lá de Rondônia, Ademar e Argélio da Encap, nosso Carlos Burger, e claro, nossa equipe aqui da soldadura, em especial Rafael, Marco Rosa e o nosso amigo Thiago Andreata. E é isso aí. Estou aberto a dúvidas de vocês. Muito obrigado e tamo junto. Quais tipos de bombas necessitam de laudo NR13 e quais testes podem ser aplicados? Todas as bombas que estão em caldeiras, no final se aplica o NR13, pois se nós voltarmos dentro do NR13 e entender, sistemas de bombas fazem parte do sistema de automação para controlar o nível da caldeira. Então, todas as bombas em qualquer caldeira devem ser auditadas e observadas. Produtos químicos, como sequestrantes de oxigênio, pode substituir o desaerador? Então, isso também é mito e verdade. Na verdade, essa questão está muito atrelado como que está a composição química da água, né? Então, algumas questões, algumas variáveis sim e algumas variáveis não. Isso é determinado pela qualidade da água de markup, ou seja, da onde vem essa água, como que vem essa água,
Ou seja, quimicamente é o que se determina se como utiliza, qual tipo de tratamento utiliza. Mas sim, é possível. Existe algum requisito no código de projeto ou norma para comprimento dos eletrodos na garrafa de nível? Então, não existe. Então, quando eu cravei ali naquele ponto que eu utilizo de eletrodo, por exemplo, eu falei ali também que a gente utiliza de transmissores, né? Existem fabricantes de caldeira que não utilizam eletrodos, não utilizam intertravamentos físicos. Eles intertravam por transmissores. Mas vejam bem, se todos os sistemas de automação fossem tão seguros, para que a gente precisaria de operador de caldeira? Então, não existe na NR13 e nem na ASME utilização de eletrodos. Porém, vejam o risco de não utilizá-los. É uma questão de boa prática. Não existe na norma se essa é a resposta, mas é uma questão de boa prática. Quais são os principais pontos para determinar a limpeza química em caldeira? É muito difícil responder esse detalhe quando a gente fala de fluxos de água em caldeiras. Quando a gente determina o pior ponto, a gente sempre leva em consideração o ponto mais quente do equipamento, porque ali se está a maior taxa de troca térmica, ou seja, ali está maior fluxo de água. Mas, olhando a caldeira como um todo, não existe o pior ponto. Esse é o pior ponto, o mais quente. Mas assim, quando eu vou limpar uma caldeira, eu vou limpar tudo. Mas o pior ponto é o mais quente. Qual a principal razão para a deteriorização dos eletrodos da garrafa de nível, mesmo quando em aço inoxidável? Há como prevenir? Tratamento de água, meu amigo. Você prefere na garrafa de uma caldeira eletrodos verticais ou horizontais? Se não os horizontais, o porquê? Então, isso também é mito e verdade. Tendo eletrodo, todos funcionam. Todos funcionam. Eu, por cultura, utilizo verticais. Uma prática de cultura. Mas se eu encontrar um equipamento que está os eletrodos horizontais, eu não tenho o que falar. Se estiver nas alturas corretas, vamos falar. Se estiver certo, se estiver horizontal, está certo. Qual é a relação entre a pressão e temperatura da água dentro do desareador para termos o máximo de eficiência de retirada de oxigênio sem ocorrer o risco de cavitar a bomba? Existe alguma fórmula? Existe. Está totalmente atrelado ao tratamento de água. Então, existem sensores que fazem essa medição de oxigênio dissolvido, a gente chama de sensores OD, e esses fazem toda a modulação de entrada de vapor no desaerador para, enfim, fazer o efeito de arraste físico para retirada de oxigênio. Mas essa relação é totalmente química, e isso vem da galera de tratamento de água. Não é nós mecânicos que auditamos. Nós mecânicos auditamos o seguinte: o parâmetro de oxigênio dentro da água está certo ou está errado? Nós atuamos nisso. Está certo ou está errado? A gente pega o histórico do equipamento. Estou dando um exemplo aqui, últimos 12 meses, a gente vai comparar lá nos arquivos, né? Ah, sempre está dentro, então ok. Ah, ficou fora. Por que ficou fora? É aqui que a gente atua. Nós não atuamos quimicamente, mas é assim que a gente faz para resolver. Durante a inspeção periódica em uma caldeira, quais as perguntas que eu devo fazer para o cliente ou para o responsável da caldeira referente às bombas, para que eu tenha segurança em liberar uma caldeira para operação? O que eu tenho que colocar no meu checklist de campo, então, para avaliar essas questões aí e ter essa segurança? Fala aí. Bom, eu vou falar para vocês o que eu faço. Como é um assunto meio que, vamos lá, novo, ele não está claro na NR13, né? Ele não está claro, deixando isso todos cientes. Nós entendemos que isso é um problema, não cuidar das bombas, né? Eu recomendo vocês iniciarem pelo dimensionamento da caldeira conforme está aqui. Depois, quando vocês receberem esse PDF, crie isso como, vamos dizer assim, um roteiro. Podem me ligar, disponibilizo aqui meu WhatsApp, a gente está aqui para ajudar todos. Crie isso como um roteiro, façam o primeiro dimensionamento conforme vocês estão aprendendo aqui e comparem com a curva da bomba. Como vocês conseguem a curva da bomba? Lá na plaquinha onde está a bomba, lá tem a potência motora e o modelo da bomba. Entre em contato com o fabricante da bomba e pede a curva para ele. E quando vocês calcularem pressão, vazão, NPSH, façam uma linha na régua com esse negócio impresso. Totalmente simples e direto. Vocês vão ter uma comparação se está dentro ou está fora essa bomba. Então, o exemplo é: criem aquilo como checklist, façam o primeiro dimensionamento, batem foto, depois mandem e-mail, peguem as curvas do fabricante da bomba que está ali e validem isso.
Sendo isso a primeira vez. No outro ano, pensando na periódica, né? No outro ano, quando vocês voltarem, deixem o checklist pronto para ver se está tudo igual. Estando tudo igual, próximo. É assim que a gente faz. Você prefere o eletrodo comum ligado junto com o eletrodo do alarme, individual ou pelo corpo da garrafa? Eu não entendi muito bem a pergunta, se ele está falando referência, mas eu vou tentar entender ela da seguinte forma. Eu gosto de usar todos em eletrodos individuais. Cada um, seu eletrodo, cuida da sua parte. O nível alto, o nível mínimo, o trip, um segundo trip, caso for utilizado, referência, cada um o seu eletrodo e individualizado. O retorno de condensado no reservatório de água local já auxilia como economizador ou desaerador por pré-aquecer? A resposta é a seguinte: são equipamentos totalmente diferentes. Desaerador, na verdade, é um acessório do equipamento que visa tirar oxigênio dissolvido. Ele não visa aquecer água. Tanques de condensado, eles abertos à atmosfera ou pressurizados, esses tendem a economizar energia. Lógico que o desaerador ajuda nisso também, mas o objetivo do desaerador é desaerar, tirar ar, não é aquecer água. Caso a gente quer aquecer água pensando em economia de processo, então a gente tem que usar um tanque de condensado pressurizado, mas ele não vai tirar oxigênio.